Fala aí, publicitário! Meu nome é Victor Leal e estamos começando mais um episódio do podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimar, que transforma assuntos complexos do agro em uma conversa simples de se entender. E nessa edição, estamos contando com o apoio da FarmLab Unimar. Oi, galera, eu sou Ana Beatriz e se tem algo que é importante para a lavoura e para a vida é que antes de tomar qualquer decisão é necessário observar. E quando o assunto é o manejo de pragas, a tecnologia ajuda muito antes de agir. Oi, gente, eu sou a Bianca Maria e para falar sobre esse assunto no Agro 4.0, a gente trouxe aqui a doutora em fitotecnia, Jéssica Marinho Costa Longa. Seja muito bem-vindo ao Fala aí Publicitário, Jéssica. Olá, pessoal, muito prazer, agradeço demais o convite e estamos aí para falar sobre o manejo de pragas no agro. E, Jéssica, quando a gente fala em Agro 4.0, a gente logo pensa em drone, aplicativo, IA, mas existe um conceito que orienta boa parte da agricultura moderna, o MIP. E para nivelar nossa conversa, o que é exatamente o manejo integrado de pragas e por que ele é muito mais do que simplesmente jogar veneno na lavoura. Bom, excelente ponto de partida, pessoal. O MIP, muito conhecido como Manejo Integrado de Pragas, não é uma receita de bolo. É uma filosofia de trabalho, um manejo integrado no campo. Então, ele vai integrar diversas práticas de cultivo em um único modo de manejo, de forma a garantir sustentabilidade no campo e garantir um controle eficiente das nossas pragas. Então, de forma geral, a gente faz desde o início o monitoramento das lavouras, né? Então, tanto com armadilhas, com batidas de pano, inspeções visuais. Então, nós temos pessoas responsáveis que vão para o campo fazer esse trabalho, né, esse monitoramento, e a partir dos níveis pré-estabelecidos de ação, né, ou seja, quando eu identifico no campo que tem um número de insetos no qual eu já preciso entrar com uma medida, eu começo a fazer esse manejo, né, adotando essas medidas de forma diversificada, ou seja, integrando o manejo, por exemplo, cultural, eliminando restos culturais, eliminando frutos ou partes da planta que está infectado com esses insetos, colocando também o manejo biológico em pragas, ou seja, aplicando inimigos naturais, aplicando fungos entomopatogênicos e, se necessário, também integrando o manejo químico, né, com agroquímicos em geral para esse manejo de pragas. Boa. Ô, Jéssica, quando a gente fala do MIP, a gente observa e depois decide, né? E a gente trouxe uma analogia do policial agindo no carnaval em São Paulo. Os policiais, eles saem fantasiados ali, né? Chapolin, Power Ranger, enfim. Acho que um monte de fantasia que a gente... Scooby-Dooby-Doo, que a gente nem imagina. Pra proteger as pessoas que estão no carnaval, né? Evitar roubos de celulares, estarem infiltrados ali. E toda uma inteligência por trás, né? Usando câmeras com reconhecimento facial e afins. Quando a gente compara essa operação com o MIP, quem seriam esses agentes infiltrados na natureza e como eles trabalham juntos para proteger a lavoura? Nossa, muito legal a metáfora, né? A comparação. Hoje a gente tem alguns agentes especiais na lavoura, fantasiados, né? No caso, as nossas armadilhas, por exemplo, são esses agentes. Então, nós trabalhamos com algumas fantasias também, que são os feromônios. Esses feromônios são hormônios sintéticos, né? Fabricados em laboratório. É como a gente colocasse uma fantasia de fêmea, por exemplo, do inseto fêmea. Então, ele vai soltar um odor que só é perceptível para o inseto macho, né? E vai atrair esse inseto macho até essa armadilha. E aí eles ficam grudados no piso adesivo e aí a gente consegue fazer o monitoramento, né? Que é a parte de reconhecimento do tipo de inseto, do tipo de praga, fazer a contagem do número de indivíduos, que é extremamente importante para a gente tomar ou não uma decisão, uma ação de controle, né? E também já faz esse controle uma vez que eles ficam colados nesse piso e não conseguem mais sair. Então, as armadilhas são ótimos agentes infiltrados na lavoura para esse tipo de monitoramento.
Além disso, a gente também tem agentes biológicos, né? Por exemplo, inimigos naturais que são os nossos policiais em campo. Ou seja, são insetos que não são pragas, por isso são chamados de inimigos naturais, que vão parasitar ou vão eliminar pragas que causam danos às lavouras. E aí, como exemplo, a gente tem várias vespinhas presentes ali que conseguem fazer esse trabalho infiltrado para nós. Além disso, nós temos também as pessoas que vão para campo fazer o monitoramento com pano de batida, inspeção visual, tudo para garantir o manejo certo na hora certa. Boa, legal. Ô, Jéssica, e mesmo sem esse monitoramento, é possível fazer o manejo das pragas? Fazer o controle das pragas sem monitoramento é a mesma coisa que dirigir no escuro sem farol. Então, é algo que a gente não vai saber a direção, a gente não vai saber se esse controle realmente é preciso e se está sendo efetivo ou não. Então, hoje, um monitoramento de pragas para qualquer tipo de controle que nós formos fazer é essencial. E esse monitoramento eu falo tanto de inspeção visual, batida de pano em campo, no caso da soja, quanto no caso das armadilhas eletrônicas. Então, por isso que eu falo que o monitoramento é a chave de qualquer tipo de controle, seja ele cultural, biológico, químico, tá? Então, sem o monitoramento, a gente não consegue fazer um controle eficaz. Sem o monitoramento, a gente pode entrar na lavoura sem estar na época certa, sem estar no momento correto de aplicar e não ter essa eficiência de controle que nós esperamos. E aquele produtor menor da agricultura familiar, como que ele faz sem essa tecnologia? O produtor menor, ele consegue fazer esses monitoramentos também, né? Inclusive, é um pouco mais fácil para ele, porque ele tem uma área menor para cobrir, né? Normalmente, esses monitoramentos, eles ocorrem de forma amostral. E as tecnologias, elas estão disponíveis hoje para facilitar o manejo, são acessíveis, mas ainda assim a gente tem um modo contemporâneo, né? O modo normal de fazer esse monitoramento. Então, existem armadilhas convencionais que podem ser usadas com baixíssimo custo para o produtor e ele mesmo pode ir na lavoura fazer essa inspeção, ver se tem um inseto praga, em qual estágio que esse inseto praga se encontra, para adotar aí a melhor tática de manejo mais eficiente para o controle dele. Boa, legal. E Jéssica, como que funciona esse monitoramento? É uma tecnologia mais avançada? Não, o monitoramento em si, ele pode ou não incluir tecnologias mais avançadas. Então, ele pode incluir, por exemplo, batida de pano georreferenciada, e aí a gente precisa, por exemplo, de um GPS, que é um instrumento que vai nos dar com bastante precisão e exatidão o lugar onde a gente fez essa batida de pano, né? Para a gente conseguir fazer a interpolação, que é um modelo matemático, onde nós vamos prever a quantidade de pragas num talhão inteiro com apenas alguns pontos coletados. Então, esse monitoramento com essas tecnologias, ele fica cada vez mais assertivo, né? Mais preciso. Mas é possível fazer também esse monitoramento sem o uso de geolocalização, com o uso de armadilhas eletrônicas, somente com a batida de pano. Até hoje, os produtores sempre fazem as aplicações muito pelo feeling, né? E aí, por isso que a gente indica essa cobertura, essa amostragem um pouco mais, que englobe melhor esse talhão dele, tá? Mas, novamente, é possível fazer o monitoramento mesmo sem usar tecnologias de alto custo. E assim, a gente tem muitas fontes de dados disponíveis, né? Eu acho que o grande desafio é agir nem cedo demais e nem tarde demais, né, Jéssica? Como a tecnologia do Agro 4.0, ela ajuda o produtor a encontrar esse momento ideal? Legal. Eu acho que são tecnologias que vão impulsionar cada vez mais a precisão e a exatidão do dado que a gente coleta nesse monitoramento, né? Então, como eu falei para vocês, tendo um instrumento de agricultura 4.0 como um GPS, com correção de sinal, nós conseguimos fazer, por exemplo, a batida de pano e ter a localização exata dos pontos de coleta. E a partir dessa localização exata dos pontos de coleta, a gente consegue fazer essa interpolação, consegue formar
mapas de calor, né, que a gente chama, ou mapas de intensidade de infestação, que vão nos mostrar áreas mais quentes, ou seja, áreas que têm maior quantidade, maior infestação de insetos, e áreas mais frias, tá? O comportamento dos insetos, principalmente dos insetos pragas, normalmente não é em área total. Eles ocorrem em reboleiras, eles entram, por exemplo, o bicudo no algodão pelas bordaduras. Então, tendo esse monitoramento e aliado a tecnologias 4.0, como, por exemplo, o uso de pulverizadores inteligentes, nós conseguimos formar esses mapas de calor, mapas de intensidade de infestação, inserir nas máquinas inteligentes, né, no monitor de máquinas inteligentes, e fazer aplicações localizadas ou aplicações em taxa variável, né? E consegue controlar de forma mais assertiva essas pragas. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda muito grande e eu tenho essas ferramentas de monitoramento, eu sei por onde a minha praga está entrando. Então, eu sei por onde direcionar, por onde começar a minha aplicação, a minha pulverização. Se eu começo pelo lado oposto, quando eu chegar na área em que está a infestação maior, ela já vai ter causado danos econômicos de grande porte. Então, com esse monitoramento e com essas tecnologias, eu consigo realmente começar pelo lado onde está o meu dano e talvez controlar esse dano antes que ele atinja uma proporção maior. E muitas vezes eu não preciso aplicar nas áreas que estão mais longe, que ainda não começou esse dano, se eu consigo controlar ele ali onde ele apareceu. Então, você consegue controlar por perto, já consegue amenizar o problema externo, né, digamos, quando for para fora. Isso, exatamente. Eu consigo mitigar essa proporção, essa expansão do dano, essa expansão da praga, mesmo ela sendo um inseto bastante móvel. Já é o famoso corta pela raiz ali, né? Isso. Já inibe o problema no começo. Ô, Jéssica, Exatamente. quando a gente pensa nesse processo de pulverização, a gente sempre imagina o produto sendo aplicado na lavoura inteira, né? Mas você, que já trabalha numa empresa bem grande, que tem máquinas, o que mudou nessas máquinas modernas? Como que a gente consegue ter toda a eficiência no combate das pragas? Muito boa pergunta. Hoje as máquinas modernas, elas contam com diversos sensores, né? Diversas tecnologias que nos auxiliam para essas pulverizações cada vez mais localizadas e variáveis. Então, acho que o cerne, né, o objetivo final da agricultura 4.0, agricultura de precisão, é aplicar na hora certa, no lugar certo, aquilo que a planta precisa, né? Somente aquilo que ela precisa. E essas máquinas modernas, elas nos permitem fazer isso. Então, através de monitores que aceitam esses mapas de prescrição em taxa variável, ou mapas de aplicação localizada, elas possuem seções ou até mesmo bico a bico, então elas conseguem desligar a seção ou bico em lugares onde já foi aplicado ou onde não precisa da aplicação, né? Onde não tem a praga, então ela consegue fazer esse controle, né? O que nós temos de mais novo no mercado é a presença de sensores para identificação, por exemplo, de uma planta daninha, que não deixa de ser uma praga, né? Então, praga a gente pode chamar desde os insetos, as doenças, até as plantas daninhas. Então, a planta daninha hoje nós temos embarcado na máquina sensores que fazem essa identificação tanto de localização e vai mandar a informação para a máquina abrir o bico ou a seção somente onde está a planta daninha. Então, eu evito de aplicar um produto caro em área total. Chegam a economias aí acima de 80% de produto, tá? Então, realmente é algo que se paga. Em uma ou duas safras é algo que se paga e que vale a pena e que faz bastante sentido. Esse sensor que você tá falando na máquina, é na máquina que já tá no campo fazendo alguma outra atividade e aí ela já consegue identificar essa erva ou ela tá ali para justamente fazer isso? Ela tá ali justamente para fazer isso. Então você abastece ela com um produto e ela vai para campo, só que ela, ao invés dela aplicar em área total, ela só vai abrir o bico, a seção onde está a planta daninha. Então ela não aplica na sua cultura, ela não aplica um produto que você gastou que é caro, ela não vai aplicar de forma indevida onde não precisa, somente aonde precisa. Entendi, legal. Assim como tem produtores que colocam pulverização no manejo inteiro assim, o que você vê de erro mais comum que eles fazem? De erro mais comum, assim, o que é bastante comum no campo,
são as misturas de produtos. Então, isso a gente vê bastante. Infelizmente, ainda é uma prática que ocorre muito nas propriedades rurais. Então, eles têm bastante a mania de misturar, né, diversos produtos, sempre buscando otimizar realmente as pulverizações. Então, quando ele entra, por exemplo, para aplicar um herbicida, que é para erva daninha, ele já quer colocar o fungicida, já quer colocar um inseticida, que é na cultura que a gente aplica, já quer colocar um fertilizante foliar, e aí no meio disso tudo, um produto é em pó, Quer colocar um monte de coisa, misericórdia. outro produto é líquido, e aí acaba que dá a tal da incompatibilidade de cauda. E aquilo precipita, entope todos os ramais, os bicos do pulverizador e causa um problemão. Gente, Então- que seria assim a tecnologia? Quanta coisa. Então, é um problema bastante comum que a gente vê em campo, mas que nós vemos aí um grande avanço, principalmente do lado das químicas, né? Das grandes empresas que produzem esses produtos, em fazer produtos cada vez mais compatíveis uns com os outros e menos produtos em pó. Porque o produto em pó é aquele que tem maior dificuldade para se dissolver e menor compatibilidade com produtos líquidos, por exemplo. E Jéssica, agora voltando naquela metáfora lá do policial Scooby-Doo, existe criminosos mais habilidosos e fortes, né? E se a polícia não pega, meio que eles aprendem até como fugir da polícia. No caso das pragas na lavoura, o monitoramento ele consegue evitar que os insetos mais resistentes sobrevivem? Consegue, com certeza. É o que eu sempre digo lá para os meus alunos, né? A resistência é uma seleção natural pelo uso indevido dos produtos químicos, né? Então, por exemplo, a gente entrar na lavoura sem fazer o monitoramento vai fazer com que, por exemplo, a gente aplique um produto quando uma praga, uma lagarta está em estágios mais avançados de desenvolvimento. E aí, aquela dose daquele produto que a gente está aplicando não vai ter efeito sobre ela. Então, a genética dela pode ocorrer uma mutação genética de forma com que ela comece a apresentar algum tipo de resistência àquele produto. E aí ela consegue, através dos cruzamentos, né, expandir essa resistência para outros indivíduos. Então, fazer o monitoramento, entrar na época correta, evita esse tipo de resistência. Então, eu consigo, por exemplo, entrar no instar, né? Instar é o que a gente chama de estágio das lagartas, por exemplo, em instares menores. Então, o que é mais indicado? Entrar com algum controle biológico ou até mesmo controle químico em instares de 1 a 3, que é quando a lagarta está pequenininha e onde a gente vai ter a maior ação, maior efetividade de controle dos métodos químicos ou biológicos. Após esses instares, tem maior probabilidade dos insetos ganhar essa resistência. E com monitoramento, eu consigo, por exemplo, saber em qual instar e colocar o produto mais adequado de acordo com esse instar e com a quantidade de indivíduos que eu tenho em campo. Ô, Jéssica, e como que a gente sabe, não sei se você chegou a falar, mas como que a gente sabe dessa resistência? Como que eu sei que aquilo não tá funcionando? Normalmente, quando a gente tem a população se propagando mesmo com o controle, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Que a gente vivenciou no Farm Lab a safra passada. Então, nós plantamos uma variedade de milho resistente à lagarta, né? Que é o que a gente chama de BC, Bacillus thuringiensis, né? Então, na genética do milho tem lá uma proteína proveniente de uma bactéria chamada BT, Bacillus thuringiensis. O milho tem proteína. Tem. Toma. Ó, mãe, essa é pra você, mãe. O milho tem proteína. Dentro dessa genética do milho, tem essa proteína. E quando a lagarta come, essa proteína, ela é bastante específica, ela só age contra as lagartas, tá? Ela vai abrir poros ali no mesêntero, que é o intestino das lagartas, e vai promover a morte desses insetos pragas, né? Então, essa é a teoria por trás do milho BT. Só que, na prática, o que a gente viu é que várias lagartas na safra passada superaram essa proteína e não morreram e continuaram atacando o milho e tiveram vários ciclos durante a safra e a gente viu uma proliferação muito grande de Spodoptera.
tá? Então, a gente consegue perceber isso quando a gente faz o controle ou tem uma variedade resistente ou aplica um produto e o inseto não morre e a gente tem vários ciclos, tá? Mas e aí, o que vocês fizeram na hora que viram que as lagartas estavam sendo mais fortes que a proteína do milho? Sim, elas quebraram, a gente fala no agro que elas quebraram a tecnologia BT. Aí, nesse caso, nós tivemos que adotar outras práticas de controle. Então, por isso que o MIP, né, é muito bem-vindo. Ele integra diversas práticas. Então, a primeira não deu certo, que foi a parte genética, né? Então, outras práticas que a gente fez. Controle biológico, então, liberou algumas vespinhas, alguns fungos entomopatogênicos e depois partimos para o controle químico, né? Com produtos de amplo espectro, como piretroides, e produtos mais específicos. Então, é sempre importante fazer, né, essa rotação de princípio ativo dos produtos de controle para evitar essas resistências e conseguir controlar de forma eficiente e efetiva a sua praga no campo. Boa. É bem parecido com tomar remédio errado. Então, você toma... Era pra tomar 7, toma 5. Hora que volta muito mais forte. Exatamente. A minha cachorrinha antiga, ela tinha muito problema de ouvido, né? Então, ela ficava resistente aos remedinhos de ouvido. É o mesmo princípio. Mesmo princípio. Tinha que trocar o princípio do remédio pra ver se fazia efeito. Boa, legal. Ô, Jéssica, então a gente viu que o controle biológico, ele tá crescendo, né? E acho que no Brasil tá bem consolidado isso. Mas dá pra usar um maquinário agrícola tradicional pra soltar fungos, bactérias e parasitores, por exemplo? Maquinários convencionais é possível, sim, usar, tá? Principalmente para a parte de fungos. Então, um pulverizador convencional, ele vai aplicar fungos entomopatogênicos, só que não de forma tão eficiente quanto um pulverizador mais tecnológico, né? Então, por exemplo, o que a gente tem de diferença básica, né? Questão de sobreposição de produto. Então, quando é um produto biológico, a gente não tem muito problema com fitotoxidez, quando passa 2 vezes ou aplica uma quantidade maior no mesmo lugar. Mas com produtos químicos a gente tem bastante problema com isso. Então, nesse sentido, maquinários mais tecnológicos, 4.0, eles auxiliam e evitam esse tipo de sintoma, que é o que a gente chama de fitotoxidez. Então, nós temos uma plataforma hoje de telemetria agrícola, né, onde nós conseguimos ver tudo que aconteceu em campo com a máquina. E é bastante comum a gente ver máquinas convencionais com uma taxa de sobreposição em torno de 10, 15%, o que é considerado bastante alto, tá? Enquanto máquinas tecnológicas, a gente tem aí uma sobreposição de 3, 1,5%. Essa sobreposição significa produto a mais que você está jogando fora, né? Que você não precisava ter aplicado, está aplicando a mais. Então, significa que você está gastando desnecessariamente. E, além disso, esse produto a mais que você está jogando fora, aplicado no mesmo lugar, ele pode deixar a sua planta menos vigorosa, amarelada, que é o que a gente chama de sintomas de fitotoxidez. Ou seja, tem perda de todos os lados, né? O gasto com o produto e uma perca de qualidade ali da planta, né? Exatamente. Então, assim, faz o trabalho, mas não de forma tão eficiente quanto uma máquina mais tecnológica faria. Boa. Ô, Jéssica, se você pudesse dar um conselho para esses produtores iniciantes no manejo das pragas, o que você falaria para eles? Bom, acho que eu falaria para os produtores mais iniciantes que o manejo integrado de pragas, ele não é, né? Muitos veem como um custo adicional, mas ele não é um custo adicional, né? É um manejo que precisa ser feito e que vai ficar cada vez mais necessário no futuro, ainda mais com as pragas desenvolvendo cada vez mais resistência aos produtos químicos em geral. Então, trabalhar com esses dados, com esse monitoramento, é muito importante. Então, adotar essas práticas de manejo integradas vai ser o futuro do agro. E que é bastante importante começar agora, né? A gente começa e depois melhora. Sim. Então, eu acho que é importante começar e aí, com o tempo, vamos melhorando. Né? Isso, vai evoluindo, vai adotando mais tecnologias, conforme o que a gente for adotando vai se pagando. Jéssica, agora aí partindo para uma quase finalizando tudo, diante de tudo que a gente conversou hoje, quais as habilidades você acredita que serão indispensáveis para os agrônomos daqui a uns 10 anos aí? Legal.
Eu acho que a gestão de dados, né, a gestão da informação vai ser a habilidade mais demandada num futuro próximo, principalmente para os agrônomos, né? Então, hoje não basta só conhecer as pragas, conhecer as tecnologias. O dado por si só, a gente não tem ação nenhuma sobre ele, né? Que nem você colocar um termômetro e ele te dá uma temperatura. Sem a sua interpretação de que aquela temperatura está alta, baixa ou está na média, você não toma decisão nenhuma. E acontece a mesma coisa no campo, né? Então, os agrônomos do futuro, eles deverão ser gestores da informação e interpretar, transformar essa informação em inteligência, né, em conhecimento, para tomar decisões cada vez mais assertivas no campo. Então, acho que é essa minha ideia do agrônomo para o futuro, para daqui 10 anos. Certo, Jéssica. Quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter topado, por ter participado. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente, porque a gente teve aquela reuniãozinha antes. Mas agora te conhecer pessoalmente foi um prazer imenso. Muito obrigada por ter vindo e por ter participado. É isso. Muito obrigado, viu, Jéssica? Valeuzão mesmo. Pessoal, muito obrigada. Foi um grande prazer para mim participar do podcast com vocês. Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. É muito importante essa difusão do conhecimento, né? Principalmente aí no agro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Boa, Jéssica, a gente que agradece. E para você tomar um cafezinho, nós preparamos um brinde Toma! pra você. Pega! Lembrar da Criato, lembrar desse episódio Todo do dia ela vai Fala Aí tomar um café, ela vai ver o Publicitário. café ali e vai falar, eu participei. Não, Ou ela eu vai- plantei, né? Ela vai colher o café e vai tomar o café. Toma! Muito obrigado, pessoal. Eu adorei. Nós que agradecemos. Bom, Jéssica. galera, e pra você que acompanhou a gente até aqui, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e nos acompanhe no próximo episódio de Fala Aí Publicitário. Tchau, gente! Tchau, gente!